Olá a todos, cumprimento meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula de número 2, onde falaremos aqui sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lembrando que estamos estudando a carta aos Efésios, revista essa comentada pelo pastor Douglas Batista, intitulada A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Já falamos na aula passada, uma introdução geral sobre esta carta, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. E nesta feita agora vamos falar sobre um pouco do seu conteúdo. Logo após a saudação, que compreende o verso 1 e o verso 2, Paulo ele começa a escrever o que é conhecido como um grande hino a Deus, uma doxologia. E o texto áureo nosso está em Efésios 1:3, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz: Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, logo aqui no início, nós vemos que Paulo ele ressalta que a salvação que nós temos em Deus, em Cristo, né, ela nos dá direito a bênçãos espirituais. E o comentarista aqui ele destaca a sublimidade destas bênçãos, ou seja, o quão elevado elas são em relação às demais bênçãos, né? Vivemos em dias em que bênçãos materiais, lamentavelmente, são muito mais exaltadas do que as espirituais, mas se lermos e analisarmos bem o Novo Testamento, vemos que a ênfase maior que ele dá é as bênçãos espirituais. Não que as bênçãos materiais deixem de ser bênçãos, são bênçãos. Quem é que não quer coisas materiais, almeja coisas materiais ou curas e outras coisas que não são necessariamente espirituais? Mas a ênfase do Novo Testamento e da carta aos Efésios, que é o que estamos estudando aqui, recai sobre as bênçãos espirituais. Vamos ver um pouco delas aqui. Não irei ler todo a leitura bíblica aqui, os irmãos leem Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14 em suas casas. Irei ler o verso 3 e 4 que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Temos 3 objetivos aqui. O primeiro é refletir a respeito da nossa posição em Cristo. O segundo é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, uma vida que tenha como centro Jesus Cristo. E por último, explicar que o Espírito Santo ele desempenha um importante papel no plano da salvação. Na nossa introdução, nós vemos aqui o que nós vamos abordar, né? E nós vemos algo que o comentarista diz. Ele diz que desde a eternidade aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então, a salvação, o plano de redenção, ele não é um plano B porque o homem pecou. Não, Deus, sendo onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabia que o homem pecaria, ele sabia que o homem cairia do seu estado de perfeição em que foi caído. Porém, Deus, amando a sua criação, que é a raça humana, que são os seres humanos, ele, desde a eternidade passada, ele planejou algo para salvar o ser humano, o plano de redenção. E na conclusão, nós vemos que o comentarista diz que na plenitude dos tempos, todo esse desígnio divino, ele estará plenamente executado. Então, nós que estamos presos a esse tempo cronológico, estamos presenciando o plano de salvação sendo desenrolado. Mas diante de um Deus que é onisciente, tudo está patente aos seus olhos, passado, presente e futuro. Nada o pega de surpresa, né? E vamos falar aqui um pouco dessas bênçãos espirituais, dentre elas a salvação, que
foi previamente planejada e está sendo executada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. No primeiro ponto, vamos falar sobre a nova posição que temos em Cristo. O nosso comentarista ele começa explicando o que é doxologia, né? Por que ele começa explicando o que é esse termo? Porque esse trecho bíblico que compreende Efésios 1, do 3 até o verso 14, é um hino teológico, é um hino bíblico. E a esse tipo de hino, de exaltação e glorificação ao nosso Deus, o termo técnico usado para ele é doxologia. E quem tem a sua revista aí pode ver que o comentarista ele deixa bem claro o que é esse termo doxologia. Doxologia ele é um termo feito por duas palavras, doxo, que significa glória, mais logia, palavra. Ou seja, é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos, como comumente fazemos em nossas reuniões de culto a Deus. Deus seja louvado, aleluia, glórias ao nosso Deus. Isso são doxologias, é um louvor de enaltecimento, né? A doxologia ela não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Isso está no dicionário de teologia da CPAD, essa definição que eu acabei de compartilhar com os irmãos. Então, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, que é caracterizado por uma repetição. No verso 6 nós vemos, para o louvor e glória da sua graça. No verso 12 e 14 nós vemos, para o louvor da sua glória. Então, essas expressões elas dividem o texto em três partes. Uma parte que fala das bênçãos que temos em Deus Pai, uma parte que fala das bênçãos que temos em Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e finalizando a parte até o verso 14 que fala das bênçãos que temos no Espírito Santo. Então temos aqui diante de nós um hino que, além de teológico, ele exalta a Santíssima Trindade, que é a crença que nós cristãos temos em um Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses, é um único Deus, um Deus trino, que dentro da sua substância, da sua essência, habitam três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em completa e plena harmonia. No subponto 2, ele começa a falar propriamente agora das bênçãos espirituais. E no subponto 3, nós já vamos tratá-los juntos, fala sobre a nova condição. Porque para que eu tenha essas bênçãos espirituais, eu preciso estar numa nova condição. E o texto bíblico vai falar que a nova condição é estar em Cristo. Essa é uma expressão que a gente vê 36 vezes na carta aos Efésios, em Cristo. Que significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Essa expressão em Cristo, ela relaciona-se com a nossa experiência de conversão. Quando nos convertemos a Cristo, quando temos aquele chamado encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que nos arrependemos de uma vida passada e depositamos nossa fé e confiança em Jesus Cristo, quando ocorre a conversão, o novo nascimento, deixamos de estar em Adão, ou seja, no velho homem, e passamos a estar agora em Cristo. E por estar em Cristo, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. O professor evangelista Caramuru Afonso, ele dividiu essas bênçãos em 6 bênçãos. Em Deus Pai temos a eleição e a predestinação. Em Deus o Filho temos a redenção. E em Deus Filho nós temos a redenção. E também somos feitos herança em Deus Filho. E no Espírito Santo temos a garantia da nossa salvação. Somos selados e obtemos o penhor, ou seja, a garantia da nossa salvação. 6 bênçãos dividido entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? E essas bênçãos, elas são mencionadas ao longo de toda a passagem. Vocês podem estar conferindo aí.
A síntese desse primeiro tópico é que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo. Portanto, devemos lhe ser agradecidos. Então, eu falei que as bênçãos do Pai, que temos em Deus o Pai, são duas, né? A eleição e a predestinação. Bom, este é o tema da lição de número 3, eleição e predestinação. Então não iremos nos deter muito neste assunto. A eleição significa a escolha de Deus. Deus escolheu um povo para si. Deus, em sua presciência, já conhecia de antemão aqueles que depositariam fé nele, aqueles que creriam nele. Então, neste sentido, todos que estão em Cristo são eleitos. Deus, em seu conhecimento, ele já sabia que essas pessoas creriam, então ele já o escolheu de antemão. A predestinação está relacionado aos propósitos daqueles que foram eleitos. Esse povo que foi eleito, ele tem alguns propósitos. Deus os elegeu para propósitos. E isso compreende a doutrina da predestinação, que, como eu disse, iremos ver melhor na próxima aula, né? Em Jesus Cristo, irmãos, nós temos a primeira bênção, que é a redenção. E o próprio texto bíblico ele já explica o que é a redenção. No verso 7, Efésios 1:7 diz: Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então, o que é a redenção? Perdão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Esta é a bênção que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda bênção que temos no nosso Senhor, ela está relacionada à herança. O salvo, a um só tempo, ele foi feito herança de Deus e também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, em Cristo nós temos a redenção e também temos uma herança, somos feitos co-herdeiros com Cristo, né? Então, todas essas bênçãos que eu estou mencionando, as que Deus Pai nos deu, sendo ela eleição e predestinação, ligadas à salvação, sendo as que Cristo nos concedeu, sendo ela a remissão dos nossos pecados e uma herança juntamente com Ele, assim como as que eu vou mencionar do Espírito Santo, todas elas devem nos levar a maior louvor e adoração ao nosso Deus. Este é o propósito desse trecho bíblico. Por isso, logo no início, o comentarista explica o que é doxologia, porque isso aqui que estamos, esse pequeno trecho das escrituras que estamos nos detendo, é uma doxologia, ou seja, é um enaltecimento das bênçãos de Deus, mostrando todas as bênçãos que Deus nos fez, mas não para que o foco sejam as bênçãos, mas o doador dessas bênçãos, que é esse Deus trino, a Santíssima Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Criador de todas as coisas, e que age também pela pessoa do Teu Santo Espírito, nos selando e nos garantindo estas bênçãos. Tudo isso deve nos levar à maior contemplação do nosso Deus. Então, e tudo isto, no ponto 2, é dito que isso é um mistério que estava oculto aos santos da antiga aliança, mas que foi descoberto para nós da nova aliança, né? A gente vê isso no verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Que vontade é essa? Que ele tinha um povo eleito, que ele na eternidade ele já havia escolhido um povo, a igreja, onde judeus e gentios, ou seja, judeus e não gentios, judeus e brasileiros, e pessoas de todas as nacionalidades que crescem na obra vicária feita por Jesus Cristo, formariam um único povo, um povo predestinado a ser filhos por adoção, predestinados a serem a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ou seja, um povo que foi eleito para ser também santo. O texto bíblico é bem claro quando vai nos dizer que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, há vários propósitos para o qual Deus nos elegeu, e dentre eles para que fôssemos um povo distinto, separado, santo, que vivesse para a glória do teu santo nome. E
no subtópico 2, ele vai dizer que tudo isso se consumará na plenitude dos tempos, né? Essa expressão plenitude dos tempos, ela implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Isso na consumação de todas as coisas, né? E, como eu disse, repito, tudo isso para o louvor da sua glória. Paulo ratifica que igualmente que o propósito da eleição não é outro senão glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. E a síntese do tópico 2 é que os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas na plenitude dos tempos. E para finalizarmos, o ponto 3 fala que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. Ele está dividido em 2 pontos. Um é o selo do Espírito Santo e o último é o penhor da nossa herança. Eu irei salientar aqui que o selo do Espírito Santo tem a ver com salvação e não com batismo no Espírito Santo. Muitos pentecostais fazem essa confusão, mas a pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo não é que ela foi selada com o Espírito Santo. Ela foi selada no momento da conversão. O selo tem a ver com conversão e não com batismo no Espírito Santo, que tem a ver, o batismo ele tem a ver com revestimento de poder para testemunho, para a obra, para o serviço e não com salvação. Então todo aquele que nasceu de novo, mesmo que ainda não tenha sido batizado com o Espírito Santo, ele já é selado pelo Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo ele era usado como um sinal de propriedade, posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus ele identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E por último, para finalizarmos, ele é o penhor da nossa herança. Em algumas traduções, como a que eu estou aqui em mãos, em vez de traduzir por penhor, traduziu por garantia, porque essa expressão ela também pode ser traduzida por garantia. Ele diz que o termo grego usado aqui, traduzido por arrabon, traduzido por penhor, é arrabon, que pode ser traduzido por depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Ou seja, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Detalhe, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Discordamos desse ensinamento que uma vez salvo, salvo para sempre. Acreditamos que o crente que não vigiar, como Pedro diz, não fazer firme a sua eleição, ele pode vir a tropeçar, ele pode vir a cair do seu estado de graça e perder a sua salvação, temporariamente ou permanentemente. Então, o comentarista ele até sinaliza isso aqui na nossa revista. Ele diz: isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção ela está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, se permanecermos fiéis, continuaremos a ser eleitos de Deus e a nossa salvação ela está garantida, não por nossos méritos, mas pela obra vicária que Cristo fez e que o Espírito Santo selou em nós, nos garantindo como penhor da nossa salvação. E a síntese desse último tópico é que o Espírito Santo ele faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Então que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações, nos ensinando mais e mais através do estudo desta epístola. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos.